Bom dia, queridos. Graça e paz seja com cada um de vocês. Estamos mais uma vez aqui para uma transmissão do nosso tempo de oração. Hoje, especificamente, toda terça, nós estamos sempre falando a respeito dos nossos empreendedores do reino. E todos nós, de alguma maneira, somos empreendedores. Por isso Deus quer nos dar ideias criativas para os nossos negócios, quer dar ideias extraordinárias e nos dar também, junto com as ideias, habilidades para produzir riquezas. Amém. Então, nesta manhã, vamos estar focando isso, vamos estar orando a Deus também por outras necessidades, sobretudo esse tempo difícil que estamos vivendo, que estamos passando, e esperamos em Deus o nosso socorro, o nosso livramento, e pedimos sempre que o sangue de Jesus possa estar nos cobrindo para que estejamos sendo guardados e protegidos pelo Senhor para seguir cumprindo com o seu propósito. E como diz a Bíblia, no que depender de vós, tende paz com todos. Então, no que depender de vós, devemos nos cuidar, fazer a nossa parte, para que então Deus possa cumprir com a sua promessa em nossa vida. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Vamos ter o nosso tempo de oração nesse momento. Amém, e declarar que não existe um lugar mais agradável do que estar na presença do Senhor. Amém, queridos? Aleluia. Pai, nesta manhã nós queremos te entronizar no meio desta nossa oração. Senhor Deus, reconhecemos que Tu és um Deus agradável. A Tua presença é agradável. Como diz o Salmo, como é agradável o lugar da Tua habitação, Senhor dos Exércitos. E ainda o salmista declara que a minha alma anela e até desfalece pelos teus átrios. Ó Senhor, o meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. O salmista nos ensina, Senhor, como é extremamente sobrenatural estar na tua presença. Como, Senhor Deus, é tremendo estar na tua presença. Depois ele acrescenta dizendo, como são felizes os que habitam na tua casa, que eles podem te louvar, que eles podem cantar adoração, que eles podem se prostrar, que eles podem adorar o Senhor, louvar o Senhor, engrandecer ao Senhor. E assim nós fazemos nesta manhã, Pai. Nós queremos te engrandecer, nós queremos, Senhor, ser felizes, Pai, porque muitas pessoas procuram a felicidade incansavelmente no mundo. E no mundo, Jesus disse, tereis aflições. Portanto, no mundo não há uma felicidade que perdura como estar na tua presença, como servir a ti, como, Senhor Deus, ter a ti como Deus, como Senhor, como Salvador das suas vidas. Oh, tá. Senhor Deus, há um vale onde nós podemos passar e um vale de necessidade. Mas quando estamos contigo, ao passar aquele vale, o vale se torna num lugar de fontes, onde as chuvas do outono também enchem as cisternas. Mesmo em tempos de inverno, mesmo em tempo de dificuldades, o Senhor faz a chuva cair e encher a nossa cisterna, encher de esperança o nosso ser, encher de graça. Ah, Deus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos ouvindo a nossa oração, escutando a nossa oração, ouvindo o nosso clamor desde este lugar, Senhor. Pai, nós reconhecemos
que sem ti nada somos, sem ti nada podemos fazer. Tu és o nosso escudo e tu nos tratas com a bondade do teu coração. Estendes o teu braço forte para nos levantar, para nos acudir, para nos restaurar, para, Senhor Deus, nos levantar, nos dar uma ativação em nosso espírito, para seguir confiando e vendo que esse Deus a quem nós servimos é um Deus abençoador. É um Deus que não mede esforços para mover circunstâncias quando nós obedecemos e abrir portas por onde não há. O Senhor é sol, o Senhor é escudo, o Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem em integridade. Uau! O Senhor dos exércitos, como é feliz, diz o salmista, aqueles que em ti confiam. Por isso, Pai, nós nos consideramos o povo mais feliz da terra, por nós estamos servindo a este Deus poderoso, a este Deus incansável, a este Deus que não dorme, a este Deus que está sempre velando por nossa vida, cuidando, enviando os seus anjos para que os nossos pés não tropecem em nenhuma pedra. Senhor, nós te engrandecemos nesta manhã, Senhor. Abrimos os céus, rompemos as esferas espirituais com o nosso clamor, com a nossa oração, com a nossa fé em ti, Senhor, reconhecendo de que o Senhor está ouvindo a nossa oração, de que os céus estão se abrindo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa espiritual, sobre cada membro da nossa casa espiritual, sobre cada família, cada pai, cada mãe, cada um daqueles jovens poderosos, Pai. O Senhor está abrindo os céus, está rompendo um mover sobrenatural, porque o Senhor é um Deus abençoador, um Deus que estende seu braço forte para intervir em circunstâncias que muitas vezes nos espreitam, nos confrontam. A ti seja dada toda a honra, a ti seja dada toda a glória. Tu és a nossa fonte. Encha nossas cisternas com a tua chuva da tua presença, Senhor, com a chuva da tua glória, com a chuva das tuas respostas às nossas orações, com a chuva de revelações da tua palavra, para que possamos trilhar um caminho excelente, para que possamos trilhar um caminho que nos conduz à vida eterna, Senhor, que nos conduz para preservar a nossa salvação, cada dia desenvolvendo mais santidade, mais consagração, Senhor. Ah, Deus, aguardando, Senhor Deus, aquele dia glorioso, quando o Senhor nos chamar para a sua glória, através do som da trombeta, sensibilizando os nossos ouvidos, Pai, para que possamos ouvir a sua voz, ouvir os movimentos dos céus, Senhor, correndo contra o tempo, porque o tempo é chegado. Deus, prepara-nos como igreja, prepara-nos como família, prepara-nos como corpo de Cristo, para sermos, Senhor Deus, santos, irrepreensíveis, dignos para toda boa obra, pregando o Evangelho a tempo e fora de tempo. Senhor Deus, há uma pressa, e nesta hora, Senhor, ajuda-nos a não nos fixar nas coisas do mundo, as coisas que perecem, as coisas que enferrujam, as coisas que são, Senhor Deus, cobiçadas por ladrões. Mas, Senhor Deus, ajuda-nos a acumular os verdadeiros tesouros das quais nós utilizaremos na eternidade, Senhor. Pai, prepara, Senhor Deus, este povo, Senhor. Este povo que te ama, este povo, Senhor Deus, que é bondoso para com o Senhor. Este povo que tem sustentado a tua casa, Senhor, com seus dízimos, com suas ofertas, que tem, Senhor, te honrado com as primícias, que tem honrado com os celos, que tem honrado, Senhor, com seu serviço, com seu trabalho. Esse povo amoroso, esse povo, Senhor Deus, que está sendo
ensinado, que está recebendo a maior fartura, o maior banquete. Assim como diz o Salmo 23, prepara-me uma mesa diante dos meus adversários. Há um banquete preparado pelo Senhor ainda neste tempo, ainda nesta geração, Senhor. E o Senhor está nos alimentando com o melhor desta terra. O Senhor está nos alimentando com a sua bondade. O Senhor está nos alimentando com a sua misericórdia, com a sua compaixão. Porque, Senhor, sabemos que logo vem o seu juízo e a sua justiça sobre a terra, Senhor. Por isso, Senhor, nós nos apressamos em seguir te adorando, em seguir mantendo o nosso altar de adoração com fogo constante, com fogo perseverante, assim como aquelas 5 virgens que, mesmo estando descansando, dormindo, tinham reservas. Tinham reservas. E nós queremos estar assim também, porque em algum momento podemos estar adormecidos do cansaço, da fadiga, do dia a dia, das lutas, mas estar, Senhor, com as nossas lâmpadas cheias, com óleo e com reservas. Por isso, Senhor Deus, não nos cansamos de orar, não nos cansamos de fazer o bem, não nos cansamos de esquadrinhar Tuas Escrituras, não nos cansamos de ministrar Tuas revelações, não nos cansamos, Senhor Deus, de dia após dia acordar de madrugada e buscar a Tua presença. Não nos cansamos, Senhor. Primeiro porque o Senhor nos renova e segundo porque é um desejo do nosso coração. Porque isso nos torna felizes. Como diz a Escritura, feliz é o homem que está na Tua presença, que está nos Teus átrios. É o maior prazer da nossa vida poder presenciar essa glória poderosa que nos transforma. Ah, Deus, bendito seja Teu nome, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Glorificamos a Ti, Senhor, nesta manhã. Abençoa, Senhor Deus, a vida dos meus irmãos que estão juntamente conosco nesse tempo de oração. Senhor Deus, nós levantamos o nosso clamor e as nossas súplicas. Senhor, oramos por aqueles que estão enfermos. Senhor Deus, sabemos, Pai, que está havendo uma crise em nossa nação, em nosso estado e em nossa cidade, onde se alastra essa pestilência. Senhor, oramos para preservar os nossos irmãos. Oramos para a preservação da vida de muitos, sobretudo aqueles, Pai, que ainda não conhecem o Senhor. Senhor Deus, ajuda-nos a pregar o Evangelho, Senhor, porque os corações das pessoas estão sensíveis agora, com medo, com pavor, com receio de ser contagiado, Senhor. Pai, assim como escutei um testemunho de uma pessoa que disse que não tinha fé, que não levava Deus a sério, mas depois que contraiu, recebendo as orações, e que ele sente que ele foi tirado de um lugar tão tormentoso, um lugar de tormento, declara que agora sua fé em Cristo é mais firme do que nunca. Ouvir isso de uma autoridade da nossa cidade, Pai, é algo tremendo, é algo poderoso. Sabemos, Pai, que há uma mudança de um antes e um depois desta pandemia. Portanto, Senhor Deus, nós que somos remanescentes, ajuda-nos a trazer mais remanescentes para o reino da Tua luz. Senhor Deus, que continuemos ousadamente orando por aqueles que estão enfermos, por aqueles que precisam de vista, por aqueles que precisam de cura para andar, para caminhar contigo, para despertar da cegueira espiritual, para despertar, Senhor, do entendimento mundano, transformar com a mente de Cristo, com o caráter de Cristo, com a paz de Cristo, com os pensamentos de Cristo. Pai, nós oramos, Senhor Deus, por aqueles que estão acamados. Oramos, Senhor Deus, pela restauração, para que o Senhor os levante, para que os leitos dos hospitais se esvaziem, Senhor. De certa forma, Pai, se esvaziem, Senhor.
se esvaziem as UTIs, Senhor, não somente com essa pandemia, mas com outras enfermidades que a mídia não relata, Senhor, contra aqueles que estão com dengue, contra aqueles que estão, Senhor Deus, com sarampo, com câncer, com a gripe, Senhor Deus, além dessa pandemia, desse vírus, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos hospitais vazios, nós declaramos centros abertos para a Covid, vazios, sendo fechados, porque a mão de Deus removeu esse vírus da nossa cidade. Oramos por todo o nosso território apostólico nesta manhã, Senhor. Oramos, Senhor Deus, pelos irmãos de Curitiba. Oramos pelos irmãos de São José dos Pinhais. Oramos, Senhor Deus, pelos irmãos de Araucária. Oramos pela família do Roberto da Costa, lá de Colombo, Pai. A sua esposa, Senhor. Nós, Senhor Deus, enviamos uma palavra abençoando aquela família, Senhor. Pai, cada um de nós temos vivido dias difíceis, dias de confronto. E fortaleça-nos neste momento, Senhor Deus, para que os nossos olhos estejam fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, e possamos estar, Senhor, firmes, permanecendo no propósito, no desenho de Deus, seguindo as instruções do desenho, da visão que Deus teve a respeito da nossa vida. Pai, oramos por uma igreja ativa, por uma igreja proativa, que, Senhor Deus, não se cansa de fazer o bem. Senhor, que a tua igreja tenha a revelação do congregar e do orar pelas pessoas que padecem necessidade. Senhor, liberta o opresso. Liberta, Senhor Deus, aquele que está morto espiritualmente, aquele que, Senhor Deus, que está sem fé, que o Senhor possa, Senhor Deus, aumentar a sua fé nesse tempo de dor, nesse tempo de grandes perdas. Senhor, oramos pelo consolo das pessoas que já perderam seus entes queridos, não somente com este vírus, mas também com outras enfermidades, que estão de luto, que estão chorando seus mortos. Pai, traz o consolo, Senhor. Move a tua igreja, Senhor, para trazer esse consolo ao coração dessas pessoas e levá-los até a luz de Cristo, para que saiam das trevas e seu choro seja transformado em gozo, em alegria, em paz, em perseverança, em grandes expectativas, nas promessas do nosso Deus. Oh Deus, bendito seja teu nome, Senhor. Te glorificamos, te bendizemos, Senhor. Oramos, Senhor Deus, por aqueles, Pai, que estão em depressão, por aqueles que estão com tristeza profunda. Oramos por tantos servos, pastores que estão nessa condição, Senhor. Não estamos aqui para julgar ninguém, mas estamos aqui para nos condoer, para sentir a dor dessas pessoas, Senhor. E juntos com eles, levantá-los, trazer um suporte para poder, Senhor Deus, fazer com que essas pessoas sejam restauradas, visitadas pela ativação do Teu Espírito Santo, trazendo o sopro de vida, o mesmo sopro que o Senhor fez sobre Adão, Senhor. Assim também nós sopramos com a nossa intercessão, com o nosso clamor, com as nossas súplicas pelos Teus santos. Pai, nesta manhã, levanta aquele que está em depressão, aquele que está com uma enfermidade emocional, com traumas, com sentimentos. Pai, muitas vezes, pessoas que se entristecem sem razão qualquer, Senhor, naturalmente falando, sem, Senhor Deus, uma causa, mas, Senhor Deus, nas suas emoções, Senhor Deus, o inimigo tem tocado por algum trauma, por alguma situação, uma experiência negativa na vida, e de repente começa a se manifestar nos dias de hoje. Nós oramos por uma intervenção sobrenatural do Teu Espírito Santo, que cura até o mais profundo do nosso ser. Ah, Deus, intervém, Senhor, intervém. Sabemos que existem pastores que estão sendo acometidos de depressão, pastores que estão sendo acometidos deste vírus, Pai, que estão em hospitais, estão na UTI. Deus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia dos Teus servos. Tem misericórdia. Contabiliza as horas de trabalho, contabiliza as horas de dedicação,
a horas que eles pregaram, ministraram a Tua palavra. Senhor, este seja o momento deles receber a recompensa, Senhor, para que eles sejam restaurados e continuem pregando a tempo e fora de tempo, ensinando o Teu povo sobre o arrebatamento, Pai, sobre a vinda de Jesus Cristo. E a nós que estamos aqui, ajuda-nos a seguir firmes. Guarda nossa imunidade, Senhor, física, para que possamos resistir a todo e qualquer tipo de ataque deste vírus, Senhor, maligno, que vem para assolar a terra, vem para trazer fome na terra, vem para trazer, Senhor Deus, crise na economia mundial, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos que nós não estamos debaixo desse jugo, Senhor. Nós não estamos debaixo desse governo, Senhor. Nós estamos debaixo do governo do reino de Deus, onde há paz, onde há alegria, onde há saúde, onde há prosperidade, Senhor, onde há oportunidade, Senhor, onde há salvação, onde nós temos um Deus que governa sobre nós com um braço forte, mas também com bondade, com misericórdia, com compaixão. Ah, Deus, ajuda-nos a perseverar, Senhor. Ajuda-nos. Ah, Pai, levanta os intercessores da Tua casa, Senhor. Toda a igreja levanta como intercessores, homens e mulheres que oram, que não se entregam às circunstâncias, apesar das dificuldades diárias que temos, apesar, Senhor Deus, das provações diárias que temos que enfrentar ao sair de casa, Senhor. Oh, Pai, guarda Teus servos de qualquer acidente, guarda do roubo, guarda do assalto, guarda da morte, guarda, Senhor Deus, da milícia que vem contra-atacar com demônios sobre a nossa vida, para, Senhor Deus, nos desfocar do nosso olhar para o nosso alinhamento, Senhor Deus, oferecendo-nos pecados para cometer, tentando-nos nas coisas das quais nós já nos arrependemos, mas que o inimigo continua tentando para nos fazer cair novamente, Senhor. Mas a Tua palavra diz que com a tentação já vem a salvação, já vem o escape. Por isso, Senhor Deus, que ativemos essa porta de escape. Cada momento que nos sentimos atraídos pelo pecado, nós possamos olhar para o escape que Deus nos dá, Senhor. Pai, para que possamos resistir no dia mau e quando tudo isto acabar, estar firmes. Oramos, Pai, por cada profissional liberal da nossa casa espiritual, Senhor. Cada um que tem seus escritórios, suas oficinas, que tem, Senhor Deus, seus consultórios. Pai, em nome do Senhor Jesus, declaramos surpresas poderosas em Deus. Senhor Deus, recompensas. Senhor Deus, movimento. Declaramos movimento. Apesar desta crise que está paralisada, declaramos movimento. Movimento sobre os empreendedores, movimento sobre os empresários da nossa casa espiritual, com novos clientes, novos pedidos, com venda, compra. Senhor, declaramos, Senhor Deus, criatividade, habilidade para produzir riquezas em tempos de crise, sem perder o foco da nossa redenção, sem perder o foco do nosso arrebatamento, sem perder o foco da vinda de Jesus, mas que enquanto estivermos aqui, que possamos trabalhar, que possamos ser, Senhor Deus, homens e mulheres de coragem, de ousadia, de intrepidez, que pelejamos a batalha dia após dia, para trazer sustento para as nossas casas. Pai, sabemos que enfrentamos muitas situações, muitas adversidades, mas a Tua palavra nos garante que de todas elas o Senhor nos livra. Ah, Pai, oramos, Senhor Deus, para que, Senhor Deus, o pecado seja removido do coração e da mente de tantas pessoas que ainda estão sendo escravizadas. Pai, que haja arrependimento. Oramos por um profundo arrependimento das pessoas, Senhor, que se encontram nesta situação, Pai. E nós intercedemos
pela conversão de muitas pessoas. Senhor Deus, queremos expandir o reino, queremos alargar as estacas da nossa tenda, Senhor, queremos afirmá-las para que se tornem discípulos do Senhor e também estejam preparados para fazer parte da igreja dos remanescentes, daqueles que vão perseverar até o fim, que vão preservar a sua fé até o fim, que vão combater um bom combate, que vão correr a sua carreira, mas que vão chegar até o final da meta, guardando a sua fé em Cristo Jesus e recebendo a coroa da vida eterna com Cristo, o Senhor. Pai, nós abençoamos a nossa casa espiritual com bênçãos financeiras, com solvência econômica, não somente para cumprir os compromissos, mas para sermos também empreendedores do reino, para ter, Senhor Deus, nosso local de culto próprio, a fim de não pagarmos mais esse aluguel que, Senhor, nos escraviza todo mês. Mas, Senhor Deus, que tenhamos solvência econômica para adquirir, Senhor Deus, o nosso novo local, Senhor. Não sabemos se será um terreno para construir ou se algo já construído, Senhor, que o Senhor nos dará, Pai. Que homens já construíram e não tiveram, Senhor Deus, seu propósito concluído, mas que nós sabemos qual é o nosso propósito, então saberemos como usar aquele local e transformá-lo num celeiro de oração, numa casa de oração para todos os povos, numa casa de oração para todas as nações, tribos, línguas e nações que virão, Senhor, de lugares longínquos para presenciar uma glória da qual nunca se ouviu falar antes, Pai. O Senhor está nos levantando como uma igreja de remanescentes, uma igreja intercessora, uma casa de oração que tem holocaustos, que tem sacrifícios, que tem um altar que está aceso constantemente, cheio de holocaustos, cheio de sacrifícios. Aleluia! Oh Pai, levanta, Senhor Deus, ativa a nossa fé para que possamos visualizar nosso novo local, Senhor, nessa cidade. Pai, em nome do Senhor Jesus, traz a recompensa para esta igreja, que tem sido uma igreja apostólica, que tem sido uma igreja que tem estabelecido os seus fundamentos e que estamos pregando a Tua palavra, Senhor, de uma maneira como nunca antes experimentamos. Sabemos que vamos experimentar essa glória poderosa em nome do Senhor Jesus. Declaramos, Senhor Deus, que o Senhor é suficientemente capaz de fazer muito mais do que nos pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Senhor, nos consagramos a Ti nesta manhã, Senhor. Mais uma vez, nos consagramos a Ti, Senhor. Derrama Teu óleo sobre a nossa vida. Unge-nos, unge-nos, unge-nos cada dia. Enche as nossas lâmpadas e queremos levar vasilhas para encher de óleo, Senhor Deus, para termos a suficiência, para vivermos até o fim dos tempos e poder chegar àquele tempo glorioso em que já possamos viver a eternidade contigo. Pai, nós Te louvamos e declaramos céus abertos sobre a vida da Tua igreja, Hosana, nesse dia, sobre a nossa cidade, sobre o nosso território apostólico. Declaramos, Pai, declaramos a luz de Cristo brilhando sobre nós através do sol desse dia, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos a Ti, Senhor, porque confiamos na suficiência do nosso Deus, que nos abençoa. Deus é um Deus abençoador. Receba esta palavra, receba esta oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E amém. Aleluia, aleluia. Meia hora está ficando pouco tempo para as nossas orações. Deus é um Deus abençoador. Aleluia, aleluia. Justamente sobre isso que eu quero falar com vocês, amados, nesta manhã. O título da nossa devocional desta manhã é Deus é um Deus abençoador. Tenha isso em mente. Nosso Deus é um Deus que, digamos assim, cria situações para nos abençoar. O desejo do coração de Deus
em nos abençoar. Ainda que tenhamos algumas dificuldades, algumas provas, as provas servem de alavanca para que você e eu sejamos abençoados. Porque é através das provas que Deus usa essas situações para nos levar num nível superior, num nível maior, para então nós podemos pegar essas bênçãos que correspondem a esse mesmo nível. É por isso que a sua palavra diz de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória. Então, de glória em glória é o caminho, é a carreira de todo cristão. Nós temos que galgar, conhecendo a Deus, de glória em glória, porque temos que ter em nosso espírito, em nosso coração, de que Deus é um Deus abençoador. É um Deus que quer te abençoar. Na verdade, Deus, como diz a Escritura, já nos abençoou. Já nos abençoou. Mas o problema é que nós não vemos a Deus, muitas vezes, como um Deus abençoador. Muitas vezes nos questionamos as ações de Deus. Como que Deus, se é abençoador, pode permitir certas coisas? Não, Deus não quer permitir certas coisas. O problema, sabe o que é, irmãos? É o que o homem tem semeado. O homem tem semeado violência. O homem tem semeado incredulidade. Por isso Deus não opera na vida daquela pessoa. Aquela pessoa é pobre, aquela pessoa é miserável, aquela pessoa passa necessidades porque não tem a Deus como seu Senhor, como seu Salvador. Porque se tivesse, Deus não abandona nenhum dos seus filhos. Deus dá oportunidades, Deus levanta, Deus abençoa, Deus dá promessas para os filhos. Portanto, amados, Deus é um Deus rico em abençoar. E Ele quer continuar sendo esse Pai de amor. Muitas vezes, queridos, nós padecemos circunstâncias. Não porque Deus está permitindo e Deus está dizendo, vou experimentar, agora vou provar essa pessoa. Não, Deus não age dessa forma. Esse pensamento é um pensamento humano, não é um pensamento divino. Deus não trabalha com esse tipo de pensamento, amados. Deus se compadece quando nós estamos passando por provações. Deus se compadece de nós. Porque Deus, na eternidade, Ele não nos programou para passar por adversidades. As adversidades não estavam nos planos de Deus. Mas por que as adversidades entraram no mundo? Por causa do pecado da gente, do homem. Foi o homem que provocou Deus. Foi o homem que ofendeu a Deus. Não Deus ofende as pessoas. Não, queridos. Não. É por causa do pecado que Deus tem juízo. Porque se não houvesse pecado, Deus não traria juízo sobre a terra. Escute isso. Porque muitas vezes nós temos uma ideia negativa de Deus. Muitas vezes nós temos uma ideia negativa de Deus por causa dos nossos pais que não nos passaram a verdadeira imagem e semelhança do amor de Deus para a nossa vida. E no lugar de nos causar uma segurança paterna, nos causou um trauma da nossa paternidade. E hoje nós não conseguimos ver esse Deus de amor, esse Deus de bondade, de misericórdia, de compaixão. Não conseguimos nos relacionar com Deus e com a sua palavra. Aceitamos a Jesus, aceitamos o Espírito Santo, mas quando falamos do Pai, a gente não enxerga Deus como um Deus justo, como um Deus de amor, mas também como um Deus de juízo. O juízo, escute, o juízo só entrou no mundo por causa do pecado. Por causa da rebelião de Satanás na eternidade, o juízo não estava preparado para os homens. O juízo foi preparado para Satanás e seus demônios. O problema é que Satanás conseguiu enganar o homem. E o homem entregou a sua vida para o inferno. Por isso o juízo entrou no mundo. Por isso entrou o conhecimento do bem e do mal. Agora nós conhecemos o bem
e nós conhecemos o mal. E Deus nos deu livre-arbítrio para tomar a decisão, o bem ou o mal. E se escolhemos o bem, então nós temos que mudar a nossa maneira de pensar, mudar a nossa maneira de ver as coisas, mudar as nossas ações, atitudes e lutar. Agora nós precisamos lutar, guerrear para manter a nossa fé e manter a nossa salvação, porque o pecado da nossa natureza pecaminosa nos instiga a pecar. Porque somos carne, e essa carne foi contaminada pelo pecado. Por isso nós temos dificuldades de muitas vezes dizer não. Mas precisamos dizer não. E quando nós temos autoridade para dizer não? Quando nossos olhos estão focados em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e vivemos em santidade para Ele. Isso é a nossa segurança de manter a nossa fé, de manter a nossa salvação e de nos afastar dos maus caminhos. E enquanto estivermos no mundo, queridos, teremos adversidades, teremos juízo de Deus, teremos juízo. Não tem como. Por isso nós precisamos olhar para Deus, conhecer o seu coração. Através de Cristo Jesus, nós conhecemos o coração do Pai. Por causa do seu sangue, diz a Escritura, nós temos livre acesso às bênçãos de Deus. Mas não como criaturas, como filhos que se arrependeram dos pecados e que lavaram-se no sangue de Jesus. Quando confessamos com a nossa boca e cremos em nosso coração a Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida. Então, o seu sangue nos purifica de todo pecado e nos dá entrada para nós conhecermos o lado abençoador do nosso Deus. Veja o que diz Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 6. Diz assim, Efésios 1, 3 a 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ou seja, para que Deus te criou? Para ser santo e ser irrepreensível na presença dele. Para viver sem pecado. Para viver longe do pecado, para viver com uma vida constante de arrependimento. Amém. Constantemente, cada dia precisamos nos arrepender. Queridos, o arrependimento não é uma vez só, queridos. O arrependimento é constante, cada dia, cada dia, cada dia, cada dia, cada dia. E crescemos nesse espírito do arrependimento para estar com nossos olhos focados em Jesus. E diz, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua glória, graça, da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Ou seja, temos paz com Deus gratuitamente, por um elemento que se chama graça. A graça que está em Cristo Jesus. Então, amados, a palavra bênção, eu quero entrar no âmbito da bênção. A minha intenção nesta manhã é levar você, empreendedor do reino. Todos somos empreendedores. Ah, pastor, eu não tenho meu negócio, eu sou do lar. Claro, seu lar é o seu negócio. Você pode lucrar com seu lar. Sabia? Ah, eu não tenho empresa, mas eu sou funcionário. Então, a empresa onde você trabalha é o seu negócio. Então, todos, de certa forma, somos empreendedores. E eu trago isso também para a minha vida como pastor da igreja. A igreja é o meu negócio. É o meu negócio. E qual é o meu lucro? Meu lucro não é o dinheiro, o dízimo e oferta que é. Meu lucro é ter almas salvas, entendendo paternidade e entendendo a revelação do arrebatamento.
tornando-se discípulos. Isso é o meu lucro do meu negócio chamado Igreja de Cristo. E como sacerdote, esse é o meu negócio. E eu me dedico a isso. Eu estou me aprofundando na palavra para quê? Para que você tenha esta revelação e você seja o elo reprodutor desta graça, desta revelação. Para quê? Para que tenhamos lucro. Para que tenhamos almas. E para expandir os nossos negócios do reino. Jesus disse assim, quando ele com 12 anos estava diante dos escribas e fariseus, discutindo a lei de Deus, com 12 anos, quando José e Maria o achavam, falaram, Jesus, você está aqui e tal, e ele pega e diz, por acaso você não sabia onde eu poderia estar? Eu estou aqui resolvendo os negócios do meu Pai. Então, o reino de Deus é um negócio. Não da maneira como o homem pensa, mas um negócio divino. Aleluia. Então, os negócios do reino têm que prosperar. Por quê? Porque nós temos um Deus abençoador. Amém. Nós temos um Deus abençoador. Então, a palavra bênção está mencionada na Bíblia mais de 600 vezes. Só no Antigo Testamento. Só no Antigo Testamento, 600 vezes é mencionada a palavra bênção. Então, isso significa que Deus se importa com a bênção que é liberada sobre a sua criação e sobre tudo que chega até você e eu como filhos que somos. Então, bênção significa o seguinte, três definições. Três definições. Bênção significa fazer feliz. Fazer feliz. Segundo, ser prosperado. E terceiro, bênção significa proteção. Uau! Ser feliz, prosperado e proteção. Não é isso que todo ser humano busca? E busca no mundo. Quando Deus nos dá felicidade, prosperidade e proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E aí seguem os outros textos cheios de proteção e de promessas de prosperidade. Uau! Então, há uma palavra que a pronúncia é um pouquinho difícil, que é a palavra original que descreve a bênção de Deus e que se usa muito, sobretudo no Antigo Testamento, uma palavra hebraica que se pronuncia assim, salear, salear, salear. T-S-A-L-E-A-H. Salear. Em hebraico. E ele se define em 4 conceitos, porque se refere à prosperidade e ao sucesso dado pelo próprio Deus para os seus filhos. Então, qual é a definição dessa palavra original que se usa no Antigo Testamento? Primeiro, ser promovido por Deus. Quando Deus te abençoa, significa que você está sendo promovido por Deus. Segundo lugar, alcançar coisas inesperadas de Deus. Por isso que Paulo diz que Deus faz infinitamente mais do que você pediu. Inclusive mais do que você imaginou, mais do que você pensou, Deus fez. Então, bênçãos significa alcançar coisas inesperadas em Deus. Terceiro, sucesso em Deus. Deus quer filhos bem-sucedidos. Deus deseja, meu irmão, minha irmã, que você seja bem-sucedida no seu negócio, no seu empreendimento, no seu trabalho, na sua casa, no seu lar. Deus quer que você seja bem-sucedido. Esse é o desejo de Deus, é o desejo de um pai para com seu filho, que seu filho seja bem-sucedido. E Jesus diz, quanto mais o nosso Pai que está no céu não nos daria com ele todas as coisas.
Perceba como Deus deseja que você tenha sucesso, ou seja, que você seja bem-sucedido em todos os teus empreendimentos. E que esses empreendimentos possam produzir paz a teu coração. Não ganância, não soberba, não orgulho, mas paz. Aleluia. E em quarto lugar, a prosperidade que vem de Deus. Uau! Nós temos uma experiência de Abraão. Vamos ver aqui alguns exemplos de homens do Antigo Testamento que foram abençoados por Deus. Abraão, Gênesis 12, 1 a 3, diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. Ou seja, você será bem-sucedido. E você será uma bênção, Abraão. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Uau! Que palavra de Deus! E essa palavra é para mim, essa palavra é para você, é para a igreja de Cristo. Amém. Porque somos descendentes de Abraão em Cristo Jesus. Aleluia. E fomos adotados por Deus como povo de Israel, como os gentios que se converteram ao Senhor. Hoje nós fazemos parte do povo de Israel espiritual. Não somos judeus de nascimento natural, mas somos judeus espirituais. Fazemos parte do Israel espiritual de Deus. Somos escolhidos por Deus. Amados, quando Deus, uma das definições é a bênção que Deus te dá, a bênção que provém de Deus. Porque tem muitas bênçãos que acontecem no mundo que não foi Deus que te deu. Muitas vezes o iníquo prospera por causa da sua iniquidade. Porque o inimigo imita a bênção de Deus, corrompendo pessoas para enriquecer ilicitamente. Por isso que você e eu não podemos envolver em coisas ilícitas, porque as coisas ilícitas não têm nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com a bênção de Deus. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Deus, quando nos dá a bênção, Ele vem e nos abençoa. Quando nós temos bênção que não foi Deus que nos deu, nos causa medo. Não dá dores. A bênção que não provém de Deus, escute isso. A bênção que não vem de Deus nos causa dores. Comemos o pão, temos a mesa farta, mas a comemos com dores. Porque pesa a nossa consciência que sabemos que tudo aquilo que nós possuímos eu consegui de uma forma ilícita. Não foi Deus que me deu. Mas quando Deus me dá, então Ele produz alegria. Ele produz contentamento. Ele produz livre consciência, sabendo a origem daquela bênção. Quantos estão me entendendo? Deus, quando fala com Abraão, quando já estava na sua incursão para a terra prometida, Abraão tem 2 filhos. Um filho gerado com a vontade humana e outro filho gerado pela vontade divina. Da vontade humana se chama Ismael e da vontade divina se chama Isaac. E Deus, quando prova o coração de Abraão, Ele diz: Abraão, eu quero que você me consagre, que você sacrifique o teu filho a quem você ama. Isaac. Deus deixou muito claro para Abraão o filho que ele deveria levar. Porque se ele dizer um dos teus filhos, eu tenho certeza que ele levaria Ismael.
Porque Isaac, ele amava. Por quê? Porque era a promessa de Deus. Isaac era o filho da promessa. Ah, amados, até os dias de hoje você sabe que Ismael luta contra Isaac. Porque tudo aquilo que não provém da parte de Deus se torna em dor, se torna em luta, se torna em contenda. Quantos estão me entendendo? Então Deus nunca vai pedir para você, escute isso, escute, Deus nunca vai pedir para você aquilo que Ele não te deu. Deus sempre vai pedir a você o que Ele te deu e sabe que você pode dar. Por isso Ele diz, trazei-me os dízimos, trazei-me ofertas. Então se Ele está dizendo isso, é porque você pode fazer isso. Quantos estão me entendendo? Deus nunca vai pedir a você, R$1 milhão, se Ele não te deu. Se Ele te deu, Ele vai te pedir, sim. Ele vai te pedir. É por isso que Ele quer te abençoar, para Ele poder pedir para você, para o reino dEle, para o negócio dEle. Deus te abençoa e você retribui em gratidão aquilo que Ele te deu. Abraão, com muita dor no coração, foi levando seu filho para o sacrifício. E quando ele foi provado pela sua fé, Deus proveu o cordeiro para que seu filho não morresse. Amados, quando você entende de dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, Deus sempre vai prover o cordeiro. Sempre vai prover a saída. Porque Deus não quer te empobrecer. Ele não te pede as coisas que Ele te deu para te empobrecer. Mas só para tratar teu caráter, só para tratar teu coração, para sondar o teu coração se você está refletindo a imagem e semelhança dEle. Assim como Ele te deu tudo, você também tem que ser um dador. Um dador alegre. Por isso a palavra do Senhor diz, Deus ama aquele que dá com alegria. Amém. Olha que revelação tremenda. Deus ama aquele que dá com alegria. Por quê? Porque reflete a imagem e semelhança de Deus. Porque Deus, quando deu seu filho, também o deu com alegria para salvar a mim e a você. A bênção de Deus é incomparável, queridos. Aleluia. Depois nós temos o exemplo do próprio Isaac. A Bíblia diz, Gênesis 25, Abraão deixou tudo o que tinha para Isaac. Uau! E Abraão já tinha acumulado muitas riquezas. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaac. E tudo começou na terra de Gerar. Lembra que nós já fizemos um estudo sobre Isaac, sobre a terra de Gerar. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você também. Gênesis 26:3 diz, permaneça nessa terra um pouco mais e eu estarei com você e te abençoarei. Porque a você e a teus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz para teu pai Abraão. Uau! Ou seja, Isaac já estava debaixo da bênção de Deus, que foi confirmada através da sua vida e que foi dada a seu pai Abraão. Depois, Jacó, que é a terceira geração. Olha só, Gênesis 27, 27 e 29 diz assim, ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaac abençoou, dizendo, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do seu orvalho e da terra a riqueza com muito cereal e muito vinho. Sabe que esta palavra é para você? Sabe? Deus está falando ao nosso coração nesta manhã. E está dizendo para você que Deus lhe conceda o céu, o orvalho, do céu, o orvalho e da terra a riqueza. Uau! Uau!
Isso está lá em Gênesis, capítulo 27, versículo 27 a 29. Diz, e que as nações os sirvam, e os povos se curvem diante de você e diante dos teus filhos. Uau! Que Deus é esse, amados? Que Deus é esse? E depois, para fechar, ele diz, malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Uau! Você é uma referência. Se alguém chega e te amaldiçoa, essa pessoa será maldição, não você. Porque você é a essência da bênção de Deus. Meu Deus, que revelação tremenda, amados, para a tua vida nesta manhã. Para nossas vidas. Eu também estou em êxtase aqui nesta manhã. Uau! Uau! Meu Deus, nosso tempo se foi tão rápido. Então, passaram-se os tempos e tudo quanto Deus tinha prometido dentro de cada geração, sua promessa se cumpriu conforme a sua palavra. Que coisa tremenda, amados. A palavra de Deus sempre, escute isto, a palavra de Deus sempre se cumprirá. Portanto, creia na palavra de Deus. Creia, tenha como aliado da tua vida a palavra de Deus, porque ela será luz para o teu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Até chegar os tempos de Jesus Cristo, onde você e eu começamos a fazer parte desta história. Aleluia, aleluia. Eu quero orar com você nesse momento. Eu estou apenas na introdução dessa devocional. E durante essa semana vamos discorrer um pouco sobre os pontos desta devocional. Amém, queridos? Deus é um Deus abençoador. E eu quero repetir esse texto que diz para você, que diz assim, que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Significa tudo que você absorver da bênção dos céus, das bênçãos celestiais, espirituais, que estão nas regiões celestiais em Cristo, que do céu você possa trazer esse orvalho e semear na terra, para que ela produza o seu cereal e o seu vinho na tua vida. Amém, amados? Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor de seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos. Uau! Que coisa tremenda. E que aqueles que te amaldiçoarem sejam amaldiçoados e os que te abençoarem sejam benditos. Amém, queridos? Você recebe esta palavra sobre a sua vida nesta manhã. Eu quero orar com você agora. Pai, em nome de Jesus, liberamos esta palavra para os teus servos, para todos aqueles que têm esta revelação de que Deus é um Deus abençoador, é um Pai que abençoa seus filhos. Um Pai que tem o maior prazer de liberar palavras, de abrir caminhos por onde não há, de abrir portas por onde não há, de trazer negócios criativos, de trazer negócios, Senhor Deus, onde nós iremos semear e até no lugar onde não semeamos, colheremos a 100%. Senhor, eu abençoo a tua igreja, abençoo os membros da igreja Osana, todos aqueles que têm negócios, todos aqueles que têm, Senhor, seus empreendimentos. Pai, abençoe a mulher do lar, abençoe, Senhor Deus, nossos jovens, que estejam estudando, que estejam se preparando para o melhor de Deus.
Pai, da graça, da inteligência, da ciência, da sabedoria, mas também, sobretudo, da temor a Ti, Senhor. Amém, Deus. Para que estejam, Senhor Deus, alinhados com a Tua vontade, sejam íntegros, Amém. cresçam em graça, em sabedoria diante de Deus, diante dos homens, assim como cada um dos empresários da nossa igreja, que prosperem a 100 por 1, cada dia mais, louvando, bendizendo, encontrando seu refúgio em Deus, diante das adversidades, diante da crise, Senhor, que gerem oportunidades, oportunidades de trabalho, haja expansão, haja, Senhor Deus, as estacas sejam firmadas para que as nossas tendas se estendam de uma forma tal de glorificar o nome do Senhor. Assim como diz esta palavra, que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de cada um desses irmãos preciosos que amam a Deus, que fazem a vontade de Deus, que são generosos, que são fiéis, que são, Senhor, aqueles que quando Deus pede, sempre tem algo para dar, porque nunca chegam diante do teu altar de mãos vazias. Aleluia. Pai, nós abençoamos com grandes riquezas teu povo nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Amém, amados. Declaro céus abertos sobre ti com este pensamento, queridos. Em nome de Jesus. Amém, amados. Amanhã, quarta-feira, a princípio, ainda não temos as notícias dos novos decretos do governo do estado e da nossa cidade. Durante o dia teremos hoje, mas esteja com suas agendas flexíveis. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida. Um bom dia a todos. Graça e paz. Amém? Aleluia.